E aí, vamos lá? Faltou só um, né? Já matamos o nosso CADES, os segurados obrigatórios, e agora faltou a figura do facultativo, não é isso? Falta só o facultativo. Então, sem muitas delongas, vamos para a definição. Segurado facultativo. É segurado facultativo o maior de 14 anos que se filiar ao regime geral de previdência social mediante contribuição, desde que não incluído nas disposições do artigo 11. O artigo 11 fala dos segurados obrigatórios. Então, para ser segurado facultativo, eu não posso ser o quê? Não posso ser segurado obrigatório. Então, primeira observação importante. Para eu me filiar como facultativo, não posso ser obrigatório. Porque quem é esse facultativo? Esse facultativo são pessoas que não exercem atividade laboral remunerada, mas querem fazer parte da segurança, da Seguridade Social. Então, querem ter a proteção da Previdência Social, querem fazer jus a benefícios. Então, eles vão lá e se filiam como facultativo. Pois bem, a gente viu aí no artigo 13 da Lei 8.213 que ele traz o limite de 14 anos. Não é isso? Pois bem, olha só o que acontece. A Lei 8.213 que eu acabei de ler, ela de fato traz esse limite de 14 anos. A Lei 8.212, no seu artigo 14, ela também traz um limite de 14 anos. E o Decreto 3.048, no seu artigo 11, que explica as duas leis, traz 16 anos. E agora, o que você vai fazer na hora da prova? 14, 14, 16. Olha que confusão. O decreto que é para explicar a lei diz coisa diferente da lei. E aí, vai largar a prova e vai sair correndo? Não tem como, né? Então, aqui, eu peço que tomem muito cuidado. Vejamos o seguinte, a disposição. Olha o que a Constituição de 88, no seu artigo 7º, inciso 23, diz. Proibição de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. O que eu recomendo para vocês para fins de prova? Vai ter gente que vai dizer que esse artigo aqui da Constituição, ele revogou tacitamente o dispositivo da Lei 8.212 e revogou e modificou. O que eu aconselho para fins de prova? Ler o que pede a questão. Recentemente, a CESP trouxe esse conceito aqui esculpido da Constituição Federal, que é um conceito muito forte e muito latente, nas questões do menor aprendiz, não abordando ali, tecnicamente, a definição trazida pela 8.212, 8.213 e decreto. Peço a vocês, então, que na hora da questão, olhem com carinho o que está sendo dito. Ele vai te indicar a direção, ele vai te indicar o caminho que ele quer seguir. Se assim não for, a questão fatalmente vai ser anulada. E olhem principalmente o comando da questão. Pense aqui comigo. Segundo o decreto 3.048, segurado facultativo é limite de 16 anos. Ó. Segundo a Lei 8.212, segundo a Lei 8.213, olha como o comando da questão pode mudar, e aí ele pode vir e variar, e aí acabar enrolando você. Então, olhem. Divergências à parte sobre estar tacitamente revogado ou não estar tacitamente revogado, lembre-se disso. O facultativo, ele não exerce atividade laboral remunerada, mas ele quer a proteção social, ele quer participar do regime. Há limite para a inscrição? Há limite. Então, o decreto traz esse limite de 16, a 8.212, 8.213 traz esse limite de 14. A Constituição Federal proíbe trabalho para menores de 16, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14. Então, seja maleável na hora da prova ali, não seja incisudo, que vai dar para tranquilamente você passar por aqui sem maiores delongas, sem maiores pormenores. Aí a gente fecha o nosso CADES F. Indico para vocês, oriento, leiam exaustivamente quem são os contribuintes individuais, quem são os empregados, avulso, doméstico, folhem esse material, leem várias vezes. Serão múltiplas questões nesse assunto. Benefícios e espécies segurados, vai bombar na prova, hein? Vai bombar na prova e você não pode errar, eu não quero que você erre, tá? Então fica aqui a minha observação sobre os facultativos. Pensa lá no facultativo, estudante, estagiário, presidiário que não exerce atividade laboral remunerada, dona de casa, então todos esse pessoal aí são o quê? São os nossos facultativos, tá? Lembrando que a figura marcante dele, como já disse, vou repetir mais uma vez, ele não exerce atividade laboral remunerada e quer participar do regime. Estou frisando isso várias vezes para que você não venha se confundir. A gente fecha a nossa parte de
segurados, e parte para os dependentes, também extremamente importantes para fins de prova, a figura dos nossos dependentes. Então, a lei enumera os dependentes da seguinte maneira. Ela enumera os dependentes em classes. Ela chama de primeira classe, segunda classe e terceira classe. O que diz a nossa primeira classe? São dependentes de primeira classe: cônjuge, companheiro e filho não emancipado, menor de 21 anos, ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental absoluta ou relativamente incapaz, assim declarado judicialmente. Observem o seguinte, vamos a algumas considerações desse conceito. Cônjuge, todo mundo sabe que é o casado, o companheiro é aquela lá que detém união estável, né? Então, ele tem aqui a figura da união estável, ele também vai estar amparado como dependente de primeira classe. Aqui, olha o limite de idade, então menor de 21 anos. Então, esqueçam a maioridade civil de 18 anos, pelo amor de Deus, hein? Vamos esquecer a existência da maioridade civil de 18 anos. Nosso foco é o quê? Menor de 21 anos. Passou desse limite de 21 anos, ele vai fazer o quê? Ele vai deixar de ser dependente de primeira classe. Tá ok aí? Deixa de ser dependente de primeira classe. Então, nosso limite de idade é 21 anos, friso mais uma vez, esquece as questões da maioridade. Então, essa observação da idade também ela é muito importante. Quem também entraria aqui na questão dos filhos? Também estaria protegido. O enteado também entra na primeira classe, tá ok? Ele também vai estar na nossa primeira classe. Outro que também estará nessa primeira classe é quem? O menor tutelado. O menor tutelado é outro que também entra aqui como dependente de primeira classe, bastando uma declaração do segurado de que eles são dependentes economicamente dele. Temos mais uma observação, e essa é bomba também nas provas, eu tenho que tomar muito cuidado, que é o menor sobre guarda. Então, menor sobre guarda, ele não é dependente. Menor sobre guarda, ele não é dependente. O menor sobre guarda, ele está excluído dessa proteção previdenciária. Então, como que a gente ficou aqui na questão do filhos? Então, filhos equiparados a filhos. Enteado, menor tutelado. Menor de 21 anos. Sempre o limite temporal 21 anos, eu não devo atentar para a maioridade de 18 anos. E o menor sob guarda, esse está excluído da minha relação de dependente. Repetindo, menor sob guarda não é dependente. Continuando, ele fala de inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental absoluta ou relativamente capaz, assim declarado judicialmente. Se inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental absoluta ou relativamente, como fica isso? Aqui não há esse limite de idade. E entende-se a partir de 2009 que, a partir desta data, não há a deficiência, vamos dizer assim, para ficar mais fácil o entendimento, tem que ter ocorrido antes dos 21 anos e aí não vai ter limites de idade. Então, é basicamente isso aqui. Até acabei me confundindo aqui. Acho que buscando a melhor maneira de trazer isso para vocês, mas a partir do decreto, vamos dizer aqui o decreto 6.939 de 2009. 6.939 de 2009. O que diz lá? Que essa deficiência intelectual que o tornou absolutamente ou relativamente capaz tem que ter ocorrido antes de 21 anos. E aí, se ocorreu antes de 21 anos, enquanto mantida essa condição, ele vai ser dependente, tá? Então, para que não haja dúvida aí, sem maiores confusões. Então, a questão do inválido ou que tem a deficiência mental e intelectual que o declara absoluto ou relativamente incapaz. Repetindo mais uma vez, essa deficiência tem que ter ocorrido antes de completar 21 anos e daí em diante não terá limite de idade. Então, mantida essa condição, ainda que passe os 21 anos de idade, ele estará sobre o manto, será um dependente de primeira classe. Então, essas são minhas considerações iniciais sobre esse dependente. Partimos para os dependentes de segunda classe, pais. Na terceira classe, a gente tem irmãos.
não emancipados, menor de 21 anos de idade, e aí segue o texto padrão aqui da primeira classe, ou inválido, ou que tenha deficiência, e aí segue o mesmo padrão e a mesma coisa que eu acabei de discorrer para vocês. A deficiência do irmão tem que ter ocorrido antes de 21 anos de idade, não. Ocorrido a deficiência e mantida esta, pode ultrapassar esse limite de 21 anos de idade, e por aí vai, tá ok? Então, esses são os dependentes segundo a Seguridade Social. Trago para vocês 3 regrinhas básicas. Então, é o que eu chamo de regras básicas dos dependentes. Com essas 3 regras básicas, a gente consegue matar aí uma gama de questões envolvendo os dependentes, seja de CESP ou de qualquer outra banca examinadora. Preste atenção no seguinte: quando eu falo de dependente para a Seguridade Social e para nós agora, a gente vai nos ter a ideia de quê? De um sistema hierarquizante. Ou seja, há uma hierarquia na lei previdenciária sobre as questões do dependente. Isso vai nos dar 3 regrinhas previdenciárias de suma importância para a gente. E que vocês vão ter que estar muito afiados, isso é muito simples, vocês vão muito bem na prova, pode apostar nisso. Eu aposto nas 3 regras que vocês vão se dar bem. Então, primeira regra. Então, vamos lá. O que diz a minha primeira regra? Os mais próximos exclui os mais remotos. Olha que beleza. Se há um dependente na primeira classe, os dependentes das demais classes estarão excluídos da condição de dependente. Repetindo, os mais próximos excluem os mais remotos. Havendo um dependente na primeira classe, a segunda e terceira estão excluídas. Não havendo um dependente na primeira classe, passa-se para a próxima. Havendo na próxima, a terceira classe está excluída e assim sucessivamente. Então, ó, fica a minha dica: os mais próximos excluem os mais remotos. Dorme hoje falando isso: os mais próximos excluem os mais remotos, os mais próximos excluem os mais remotos. Você não pode esquecer de jeito nenhum, tá ok? Segunda regrinha: dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Olha que beleza: dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. E, Cristiano, o que você quer dizer com isso? Tem um cônjuge e um filho. Os dois são da primeira classe? São. Então, na pensão, na habilitação da pensão, cada um vai ficar com 50% da pensão. Quando o filho passar de 21 anos de idade, os 50% do filho vai passar para a mãe. A mãe vai ficar com 100% da pensão. Tenho a mãe e 3 filhos. Todos estão na mesma classe, concorrem em igualdade de condições. Cada um vai ficar da pensão, a cota, a parte da pensão de 25%. Então, a pensão vai ser dividida por 4, 25%. Conforme os filhos forem completando 21 anos, a sua parte vai passando para os demais. Faleceu todos os dependentes que recebiam a pensão na primeira classe. A pensão vai passar para a segunda classe? Não, a pensão é extinta. Então, ela não passa para a classe, só é mantida enquanto houverem dependentes de mesma classe. Então, não vai passar para os pais e depois passar para os filhos. Isso não acontece. Então, repetindo, primeira regra: os mais próximos excluem os mais remotos. Segunda regra: dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Terceira regra: a dependência na primeira classe é presumida, as demais devem ser comprovadas. Então, os dependentes que estão na primeira classe, presume-se que são o quê? Necessitados, que dependem economicamente do segurado que veio a falecer. Então, já há uma presunção de dependência desses dependentes que são na primeira classe. Quem está na segunda e na terceira classe tem que provar a dependência econômica, senão não vai ter direito à pensão. Então, essas são as 3 regras aí que eu acho que podem lhe ajudar muito para fim de prova. Então, repetindo: primeira regra: os mais próximos excluem os mais remotos. Segunda regra: dependentes de mesma classe concorrem em igualdade de condições. Terceira regra: a dependência na primeira classe é presumida, das demais deve ser comprovada. Roubou, hein? Roubou. Não pode esquecer isso de jeito nenhum, tá ok? Vamos a mais uma observação das questões do dependente. A questão aqui da súmula 336 do nosso STJ. Então, o que diz a súmula 336 do nosso STJ? A mulher
que renunciou aos alimentos na separação judicial tem direito à pensão previdenciária por morte do ex-marido, comprovada a necessidade econômica superveniente. Então, antes de documentar a súmula, entenda, se houve uma separação judicial e o marido está pagando pensão para a mulher, digo pensão para a mulher, não pensão para o seu filho, pensão para a mulher, ela continua sendo dependente dele de primeira classe, tá ok? Não vamos ter dúvida quanto a isso. Agora, se no momento da separação judicial ela renuncia, ela diz que não necessita dos alimentos para ela, mas depois, por algum motivo, acontece algo, um infortúnio com essa mulher, e ela passa a necessitar economicamente dessa pensão, ela vai ter direito a ela. É o que diz aqui o dispositivo da súmula 336 do STJ. Lembrando que fala aqui de que tem o quê? Tem direito à pensão, tá ok? Não vamos nos confundir quanto a isso. Tem direito à pensão. Só voltando aqui na primeira classe que eu trouxe lá, não vamos esquecer que hoje as uniões homoafetivas também vai ter direito à pensão. Então, havendo união homoafetiva, temos dependentes do quê? De primeira classe, tá ok? Não vamos cair num trocadilho, numa pegadinha dessa. Então, as uniões homoafetivas também vão estar previstas e protegidas aqui, tá ok? E as questões aqui da pensão alimentícia. Então, basicamente é isso. Se a mulher está recebendo pensão, ela também é dependente. Agora, se no momento da pensão ela renuncia, repara que tem que haver a renúncia. Ela tem que renunciar, dizer que não quer. Não é simplesmente não haver pagamento de pensão para ela e ela entrar e querer dizer que, que supervenientemente depende da pensão e ponto final. Então tem que haver a renúncia, é o teor da nossa súmula 336 do STJ, tá ok? Vamos ficar muito atento e muito esperto com isso daí. Com isso a gente dá uma rápida e fecha, acho que essa parte de dependentes, não vejo aqui mais nenhuma consideração, acho que as principais coisas que eu tinha para falar eu já falei, fiquem muito atentos. Dá para passar tranquilo por essa parte de dependente. Lembrando que sistema hierarquizante, os mais próximos excluem os mais remotos, dependentes de mesma classe concorrendo em igualdade de condições, a dependência na primeira classe é presumida e nas demais devem ser comprovadas. Aí a gente passa para o nosso próximo tópico, que fala dos trabalhadores excluídos da Previdência Social. Então, resumindo aí o que diz a lei, nós temos o seguinte: quem são essas pessoas que estão excluídas da Previdência Social? Quem está em regime próprio da Previdência Social, ou seja, aqueles que estão no RPPS, então são estatutários. Os militares, porque os militares eles também têm lá o seu regime próprio, têm as suas regras próprias, então é importante ficar atento com isso aí. Estrangeiros sem domicílio no Brasil, estrangeiros sem domicílio no Brasil e outros estabelecidos em lei. Então, que a lei venha e estabeleça lá que eles estão excluídos do regime geral da Previdência Social. Tá? Então, basicamente, o RPPS, militares estrangeiros sem domicílio no Brasil e outros estabelecidos em lei. Peço que tenham atenção com o seguinte: o pessoal do RPPS e os militares. Então, a regra é que eles estão excluídos da Previdência Social. Mas se eles vierem a exercer atividade laboral remunerada, que o encaixe na categoria de segurados, e um dos elementos do CADES que a gente viu, ele vai estar inscrito, vai ser inscrito, vai ter que ser obrigatoriamente inscrito. Então, assim, é meio se contradiz, né? A gente pode dizer que é meio... Pô, mas isso aí se contradiz. Ele está excluído, mas se ele for trabalhar, ele vai ter que ser inscrito. É isso mesmo. A fim de... Isso até evita fraude, né? E não dificulta que faça a arrecadação ali do custeio, né? Que tenha o custeio e que a Previdência capte mais recursos, tá? Então, a regra é o quê? RPPS, Regime Próprio de Previdência Social e militares, estão excluídos. Mas, se concomitantemente vierem a exercer outra atividade, eles vão estar o quê? Inscritos em relação a essa atividade que eles exercem, tá? Então fica essa ressalva, essa observação, tomem muito cuidado também quanto a isso, que isso pode vir ser cobrado em prova. Então, basicamente, os trabalhadores excluídos, é isso que eu tinha para falar.
Conceito de empresa e empregador doméstico. Opa! Então a lei ela traz lá, então ela vai dando várias dicas para a gente. Ela traz lá o seu conceito de empresa e empregador doméstico. Sintetizei aqui o que diz a definição, em poucas palavras, né? Sempre resumindo e sempre sendo objetivo para facilitar o seu estudo. E a gente não ficar aqui delongando nessa aula, estendendo cada vez mais a aula, sem necessidade e sem objetivo. Não é esse o meu interesse e não deve ser esse o seu também. Então, quem a lei considera como empresa? Então, ela cita lá firma individual, cita a sociedade e o poder público, também o poder público. Por quê que o poder público também entra? Porque aqui nesse conceito de empresa não interessa se tem finalidade lucrativa ou não. Pouco importa se tem finalidade lucrativa ou não. Então, esses elementos são considerados empresa para fins previdenciários, tá ok? Separado embaixo, nós temos o conceito de empregador doméstico. Então, empregador doméstico a gente acabou de falar, né? Então, ele contrata alguém sob remuneração para quê? Para exercer a atividade que não vai lhe dar finalidade lucrativa. Não vai dar finalidade lucrativa para ele. A gente já viu aqui os exemplos, né? Do caseiro, do motorista, do caseiro do sítio, do motorista, da dona da padrão, da doméstica padrão, né? Que lava, passa e cozinha, enquanto o trabalhador, o empregador doméstico está trabalhando em uma empresa ou exercendo outra atividade. Então, fica a observação de sem finalidade lucrativa, porque isso aí é muito importante. Empresa por equiparação. Então, além de trazer quem são a empresa e quem são os empregadores domésticos, a lei traz lá também aqueles que se equiparam à empresa. Então, é importante também eu saber que algumas situações vão ter entes que vão estar na equiparação de empresa e vão responder como se empresa fosse, tá ok? Então, primeiro aqui o nosso é o contribuinte individual. Então, se o contribuinte individual tem um segurado que lhe presta serviço, imagina lá o advogado, profissional autônomo que está em seu escritório de advocacia. Então, ele está lá e aí ele contrata uma secretária. Então, em relação a essa secretária que está lá no escritório de advocacia prestando serviço para ele, ele é equiparado à empresa. Ele vai contribuir, vai estar sujeito à regra das empresas. Segunda observação, cooperativa, associação, missão diplomática e repartição consular. Então, todos esses aí que contratem segurados estarão equiparados à empresa, responderão como empresa em relação ao que? As contribuições previdenciárias, as relações previdenciárias. Terceiro é o operador portuário, né, que é aquele operador que está lá no porto, gerenciando e cuidando dos trabalhadores. E, por último, o proprietário ou dono da obra em relação ao segurado que lhe presta serviço. Então, tanto o proprietário da obra quanto o dono da obra, se ele contrata alguém para trabalho, esse vai estar sujeito ao regime geral e o proprietário ou dono da obra vai estar equiparado à empresa, mais uma vez repetindo, contribuindo como empresa e respondendo previdenciariamente na condição de equiparada à empresa, como se empresa fosse. A gente aqui fecha mais um tópicozinho, a gente entra para falar de estrutura agora nas próximas aulas da estrutura organizacional do INSS, e aí vem uma sequência de aulas falando de custeio do financiamento da Seguridade Social. Espero que vocês estejam gostando, recebi muitos e-mails de agradecimento, muito obrigado. Sigo ali, quer mais material, conforme as aulas forem avançando, vocês verem que já passou do material que vocês têm, envia um e-mail para mim, pede o segundo material, o terceiro, eu já estou finalizando todos os materiais para a gente poder seguir em frente. Espero que tenham gostado. Vamos junto, ó. Estuda firme. A gente chega lá. Até a próxima.